nosso bate-papo de hoje, nós iremos abordar contrato de namoro, os benefícios para as partes envolvidas. Hoje comigo na bancada, ele que é jornalista, Boni, e também nas horas vagas, cantor da dupla Boni e qual é o nome do Boni Vinícius. Boni e Vinícius. Estamos aqui, muito obrigado, Sônia, pelo convite, participar aqui desse bate-papo e sobre um tema tão curioso, né? Contrato de namoro. Quem é que faz contrato hoje de namoro, né? A doutora Letícia vai nos explicar. Doutora Letícia, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você vai nos ensinar muito, né? Porque, igual o Boni falou, a gente não acredita que existe esse tipo de serviço, né? Que é prestação de serviço. Existe muito, doutor? Sim. Olha, é o seguinte, o contrato de namoro, ele não está ali elencado, né, no nosso ordenamento jurídico, ou seja, não tem um artigo que vai delimitar ele, falar o que, né, o que precisa, o que pode não ter, o que pode ter, não tem. Mas, de forma análoga, né, com analogias, ele é sim possível ser. Ele é uma predisposição das partes. O que significa isso? As pessoas ali, né, as duas pessoas ali que têm um relacionamento, ela pode buscar o tabelionato de notas e pode discriminar ali o que ela quer, né, o que ela, vamos dizer assim, o que ela traz ali naquele relacionamento, né? Por exemplo, tem ali duas pessoas, né? E elas têm um relacionamento afetivo, amoroso, mas que elas não querem progredir naquele relacionamento para um casamento, para uma união estável. Elas podem, inclusive, morar juntas e fazer esse contrato de namoro. Por quê? Eu ia te perguntar sobre isso, porque namoro, você não imagina morar junto. Exatamente. Né? Então, elas podem morar juntas, por quê? Por exemplo, vamos citar um exemplo de estudantes. Eles vão para uma cidade, por uma economia, né, decidem ele morar juntos para economizar um aluguel, né, ter os mesmos gastos ali de forma dividida, mas eles não têm o ânimo de constituir família, né, vamos dizer assim, eles não têm ali a relação de uma união estável, né, apesar de ter um relacionamento público, né, ainda mais com as redes sociais, né, todo mundo ali às vezes tira foto com o crush e tal, mas eles não têm vamos dizer assim, o ânimo, né, a intenção de ter um casamento e muito menos de poder, né, ser, vamos dizer assim, constituir uma união estável, ou seja, provar uma união estável. Então, ele é para resguardar esses direitos, né, de reflexos dessa união estável. Por exemplo, tem julgados no STJ, né, e às vezes até em situações que a pessoa entra com pedido de reconhecimento de união estável, mas o juiz, ele determina que a pessoa ela não contribuiu ali para as provas elencadas no artigo concernente ali à união estável, e ele vamos dizer assim, ele chega à conclusão que aquilo ali era um namoro simples. Porque hoje a gente tem um namoro simples, qualificado, a união estável e o casamento. Eu quero saber, então, o que é namoro simples. Porque quando falou contrato de namoro, eu logo imaginei mãozinha dada, em frente de papai e mamãe, visitando. E não essa questão de morar juntos, que para mim já tomou uma outra dimensão. Exatamente. Então, o que é namoro simples? Então, o namoro simples é ali, aquele relacionamento ali que, vamos dizer assim, eu conheci, comecei a namorar, tô ali namorando, ok. Agora, o namoro qualificado, por exemplo... Mas o namoro simples, precisa de contrato? Não precisa. O namoro, ele só vai precisar de um contrato se as partes decidirem fazer para se resguardarem. Por exemplo, nos bens, né? Resguardado ali, por exemplo, ele tem um tempo ali que está naquele relacionamento e aí ele faz esse contrato de namoro para resguardar. Por exemplo, eu estou com fulano, mas eu não tenho intenção de ter um relacionamento, vamos dizer assim, que possa futuramente vir a ser confundido com união estável. Entendeu? Então, esse é o namoro simples. Quanto tempo que pode confundir? Ou a partir do momento que você começa a adquirir um patrimônio, é que a coisa começa a tomar uma outra vertente? Exatamente, olha. Por exemplo, a pessoa está ali namorando, ela tem ali... Porque a situação da união estável, de acordo com o artigo 1723 do Código Civil, que ele precisa ser uma união duradoura, tem o ânimo de constituir família, né, de casar, enfim,
e também pública e notória. Então, o namoro, ele se confunde, às vezes, com isso, né? É público, é notório, só que em nenhum momento as partes, entre si, elas determinam e conversam que querem, vamos dizer assim, casar, constituir família, ter filhos, enfim. Então, esse aí é o namoro simples, né? Que a pessoa não chegou nesse nível ainda, vamos dizer assim, né? E aí, o namoro qualificado é aquelas pessoas que, por exemplo, namoram ali 5, 10 anos, aí começam a adquirir certo patrimônio visando o casamento, por exemplo, vai lá, financia uma casa, vai e começa a comprar móveis, ou compra veículos, né? Junto ali, nessa intenção de preparar a vida para o casamento, vamos dizer assim. Então, esse namoro aí, ele é qualificado, né? E pode sim vir a ser provado como uma união estável, por exemplo, se uma das partes vier a falecer, né? Para ter reflexos ali previdenciários, reflexos ali na partilha, quanto à herança, né? Para ele ser considerado como meiro ou herdeiro. Mas se um falecer namorando, existe um contrato, a pessoa é viúva ou ela é companheira? Exatamente. A união estável, assim como o namoro, ele não muda vamos dizer assim, ele não muda o Estado Civil. Obrigada. O estado civil da pessoa. Então, ela continua solteira, né? A diferença do casamento e a união estável vai ser, uma delas é essa, né? Que a pessoa não muda ali o estado civil dela. Então, ela é solteira, né? Logo, ela não vai ser viúva. O que pode acontecer é o reconhecimento da união estável, que seria ali, vamos dizer assim, o reconhecimento desse namoro qualificado, que seria a união estável, e aí, pós-morte. Ou seja, mesmo depois da morte, se comprovado o que está alencado no artigo 1723, ela vai ter direitos aí sucessórios dessa pessoa, né? De pensão, de pensão por morte, herança, exatamente, entendeu? Então, o que vai valer é o quê? É essas provas, se a pessoa tem ou não essas provas, né? Que ali vai ser esse namoro. Inclusive, o julgado que eu estava citando, o juiz entendeu que naquela situação em específico, por mais que tivesse o contrato de namoro, ele tinha, sim, uma união estável, porque tinha todas as provas necessárias da união estável. Porque, infelizmente, né, a gente sabe que muitas pessoas utilizam de certos meios para ludibriar a verdade, né? Então, tem pessoas que às vezes, tá ali no relacionamento e o outro fica insistindo, vamos fazer um contrato, justamente para não ter reflexos patrimoniais com aquela pessoa. Então, ele faz na intenção de se esquivar, só que ele não condiz com a verdade. Então, se não condizer com a verdade, esse contrato de namoro, ele é nulo. Justamente porque ele nem está no nosso ordenamento. Ele é só à disposição das partes, né, vontade das partes, firmado ali num contrato junto ao tabelionato de notas. Se por acaso a pessoa não fizer esse contrato de namoro, por exemplo, e ela mantiver um relacionamento com a pessoa, a partir de 6 meses, por exemplo, a pessoa que está com ela já tem direito nos bens, caso não tenha um contrato resguardando de que não vai haver partilha, aí a pessoa já tem direito. Eu já ouvi dizer que com 6 meses namorando a pessoa já tem direito. Isso é verdade ou isso é mito? Olha, vamos dizer assim, é verdade, pode ser verdade, mas também pode ser um mito. Por quê? Se a pessoa está ali no relacionamento 6 meses e ela cumpre os requisitos do artigo, ela logo vai ter direito, tá? A mesma coisa, ela pode estar 2 anos, porque o ordenamento ali também fala nos incisos, nos parágrafos, que a pessoa precisa ter no mínimo 2 anos de união, né? Só que isso, na prática, a gente vê muitos julgados que, mesmo não tendo os 2 anos, pode ser comprovado e pode ser aceito pelo juízo, entendeu? Então, vai muito depender das provas, principalmente hoje em dia, né? Às vezes a pessoa se conhece, já tá logo morando junto, já tá ali constituindo bens, né? É tudo muito rápido. Exatamente. Às vezes já tem até filho, então já cumpre ele mais um requisito, Quando né? tem filho, os filhos entram também no contrato ou não? Quando tem filhos, pouco provável de ser aceito esse contrato. Por quê? Não é namoro mais, exatamente. Né? Já tá ali, já constituiu família. Não, mas, por exemplo, um homem, ele inicia um relacionamento com uma mulher, essa mulher já tem filho, ou vice-versa, talvez o homem já tem filho, pode fazer o contrato de namoro? Pode. É filhos em conjunto, né? Filhos em conjunto. Aí é filho de outro. Exatamente. Embora a paternidade socioafetiva
cada vez mais vem sendo utilizada, né? E aí já vai para outra vertente que, se comprovar a paternidade socioafetiva, também pode ser determinada ali, né? Que constitui família. Então, mesmo o filho não sendo dele? Mesmo o filho não sendo dele. E mesmo o filho sendo registrado no nome de outro pai? Sim, porque a paternidade socioafetiva, ela independe do registro. Ela é sobre a afetividade. Então, se comprovar a afetividade, comprova-se sim a paternidade, né? Socioafetiva, vamos dizer assim. Ou seja, a pessoa está ali fazendo um papel de pai, sem ser pai, mas ainda paga um preço, sim, né? Se amanhã ele vier a separar. Sim. Se comprovar tudo certinho ali, ele tem sim esses reflexos de responsabilidade. Mas e o pai? O pai biológico, ele não é retirado, vamos dizer assim, né, da certidão, embora possa ser retirado, né, já tem muitas situações que pode ser retirado, mas ele, vamos dizer assim, a dupla paternidade não seria o termo adequado, mas sim, pode ser reconhecido, né, tanto que hoje pode ser colocar lá 2 mães, 2 pais, né, não só para os casais homoafetivos, mas os casais também que exercem, né, essa paternidade, essa maternidade afetiva. Então, pode sim ser alterado, inclusive as certidões de nascimento dessas crianças. Mas aí é meio que complicado. É muito complicado. Olha para você ver, quer dizer, às vezes você está com uma pessoa que tem um filho, né, aí, quer dizer, a outra, você trata com carinho, com amor, porque a partir do momento que você convive, você cria uma relação, sim, né, com a pessoa, e de repente você é corresponsabilizado por uma situação que você fez por amor, por carinho, mas não para carregar aquilo ali, uma despesa pro resto da sua vida. Se for olhar por esse lado, né, acaba que não sendo justo, vamos dizer assim. Uhum. Mas aquela criança, ela vai criando ali laços de referência paterna ou materna. Então, isso vai muito da afetividade, né, olhando por esse lado de afeto. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, às vezes o pai, ele assume a criança com a mãe, mas ele só assumiu a criança porque, na verdade, ele quer o relacionamento com a mãe. Uhum. Ele não se sente padrasto ou pai daquela criança. Não existe uma ligação afetiva. A mãe tem uma criança, ele sabe disso, a mãe educa da maneira dela, mas ele não se reconhece como o pai daquela criança. Mesmo assim, ele pode ser responsabilizado? Assim não, assim não. É naquelas situações em que o próprio ali, né, companheiro ou esposo, ele se sente pai daquela criança, né? Principalmente nas situações de abandono afetivo, né? Que os pais, ali, às vezes o genitor, ele abandona aquela criança e a mãe começa um novo relacionamento. Inclusive, isso às vezes é desejo da própria pessoa que está ali no relacionamento. É de reconhecimento de paternidade, mesmo paternidade daquela criança. Porque gerou-se um vínculo afetivo. Entendeu? Mas qual o prazo que cria esse vínculo? Não tem um prazo, né? Porque isso é muito pessoal, né? Pode ser que a pessoa viva ali uma vida e não gere esse vínculo. Né? Às vezes a gente vê muitos relacionamentos. Ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela tá tendo sérios problemas no casamento porque o marido não aceita a criança. Então, assim, e ela já tem uma caminhada de... E o marido é pai da criança? Não é pai, né? Padrasto. É, padrasto. Não aceita criança, só tem problema, enfim, ela, assim, tá no ponto de separar, porque ela não aguenta mais a situação. Ou seja, já tem uma caminhada junto, mas ele não aceita, né? A mesma forma, o inverso também é verdade. Tem pessoas que abraçam ali, acolhem de uma forma que mesmo depois, se separa, ele continua tendo o vínculo com aquela criança. Eu também tenho clientes desse jeito, né? Às vezes ele tem, por exemplo, tem um filho de comum, né? Os dois, só que antes ela já tinha um filho. Aí as 2 crianças vão visitar juntas, tem a convivência junto, por quê? Criou-se o vínculo afetivo. Inclusive, tem algumas situações que ele até paga a pensão para as 2 crianças, mesmo não sendo por causa disso, por causa desse vínculo afetivo que é gerado. Nós estamos falando de pai, até agora. E como é que fica? Quando o homem tem um filho, né, ele arruma uma esposa e a criança cria um vínculo com o filho do homem. Da mulher. Não, do homem. O homem é que tem o filho, a mulher não tem filho. Ah, sim. Então, nós estamos trocando agora os papéis. Sim. E aí, como é que fica? Mesma forma, não tem distinção, né? Se essa mulher, ela criou-se um vínculo com aquela criança, pode sim. Agora, vamos dizer assim, tem
tem situações que as mulheres, às vezes, né, as esposas querem intervir ali na criação e tem maior problema com a mãe, né, biológica. Então, assim, e aí a criança visita o pai, né, e aí quer intervir, ou às vezes a mãe não quer que essa madrasta tire foto e poste nas redes sociais, isso é muito comum, né, tire foto, poste nas redes sociais, e aí o que acontece? Essa criança, ela tem direito ao convívio familiar daquele pai. Logo, essa nova esposa, ela faz jus ali a esse vínculo familiar. Então, a mãe, a genitora ali, ela não pode intervir. Por quê? A criança, ela está sob custódia do pai, então ele vai conviver com quem o pai determinar. Entendeu? É claro que se colocou essa criança em risco, aí vai para outro lado, né? Isso aí, claro que não pode, sempre visando o melhor interesse da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro contra isso. Então, se é um relacionamento saudável e tudo, a mãe não pode intervir, assim como o pai não pode intervir, né? Isso vai muito ali da situação em si e do que está passando, né? O direito de família, às vezes a gente começou aqui a conversar com contrato de namoro e já pulamos, né? Já vai. Então, assim, é muito dinâmico. Então, vai depender muito da situação, né? Do que a família está vivendo, do que o pai está vivendo, do que a mãe está vivendo, sempre respaldado no interesse daquela criança. Então, doutora, o contrato de namoro, você morando com a pessoa ou não, você pode fazer o contrato de namoro. E esse contrato de namoro, pelo que eu estou vendo, ele não tem prazo de validade desde que eles não tenham filhos juntos. Não tenha filhos e nem cumpra ali todos os requisitos da união estável, né? Vamos dizer assim. Por quê? Esse contrato de namoro deve ser feito na situação de proteção patrimonial, né? Somente patrimonial? Somente patrimonial. Pô, porque eu ia perguntar sobre traição. Eu ia perguntar sobre traição, por exemplo. A pessoa tem um contrato e aí resolve lá dar uma puladinha de cerca e a outra pessoa descobre. E aí você disse que o contrato justamente é para resguardar o casal. E aí se tem lá uma cláusula, não trair. Sob pena de multa. Sob pena de multa. Como é que fica? Olha, o que acontece? Como é predisposição, né, interesse das partes, você pode colocar a cláusula que achar conveniente para aquele casal. E essa cláusula pode sim ser colocada. Não tem nada, por exemplo, como não está no nosso ordenamento, não tem nada que a gente pode fazer. Isso aqui pode colocar, isso aqui não pode colocar. Não existe isso, né? Então, pode ser colocado tranquilamente, né? Inclusive, pode sim ser executado. Se a pessoa, né, vamos dizer assim, pulou a cerca ali e tem essas provas, ela pode sim ser executada e pode ser sim feita pagar. Ser executado, para quem está em casa, é ser processado. Ser cobrado, exatamente. Ser processado. Exatamente. Senão a pessoa acha que é ser morto, tá? Calma, gente, calma. A execução é justamente isso. Fez ali algo contratual e quebrou, ele pode ser cobrado, né? Que a penalidade vai ser o quê? Ser cobrado. Logo, é executado, né? Ser obrigado a pagar. É assim. O contrato, então, do namoro, ele evita a união estável. Sim, exatamente. Ele vem resguardar a união estável. Por exemplo, vai deixar ali por escrito que não tem intenção de constituir família, mesmo que tenha uma, vamos dizer assim, é público, é notório, todos os amigos sabem que eles, né, são namorados, né, ali vivem juntos, dividem contas, mas não tem a intenção de constituir família. Pode constar no contrato o regime da união? O que acontece? Como não tem um relacionamento de casamento, união estável, então logo não tem regime, entendeu? Porque só teria regime se fosse a união estável. Seria, então, a formalização de algo informal. Exatamente. É para deixar no preto no branco que você não tem nada com aquela pessoa que vá trazer reflexos patrimoniais, de herança, tudo, nada disso. Vocês só moram juntos, só dividem, né, obrigações, deveres, mas não tem interesse de constituir família. Basicamente isso. Mas isso não esfria o relacionamento? Aí é pessoal, Eu acho estranho, né? Particularmente, se a pessoa, né, ficasse nessa insistência, é porque não quer nada sério, vamos dizer assim? Para mim não ficou claro a questão que você fala que o contrato de namoro não tem vínculo algum.
Mas a pessoa comprou um carro durante o namoro. Uhum. É só de quem comprou? Só Se tiver o contrato, sim. É justamente para isso. É para resguardar esses patrimônios que são adquiridos ali na constância desse namoro. então o contrato tem que constar o que a pessoa adquiriu. Sim, pode constar o que adquiriu, né, os bens particulares que cada um tem, que não vão né, se transmitir e que eles não têm interesse mesmo nos bens que vão ser adquiridos. Entendeu? Porque você não precisa de colocar. Iniciou hoje o contrato, ele tem vacância de 1 ano, 2 anos. O Você não vai contrato fazer ele não isso. tem prazo de validade. Não, você pode deixar ele em aberto. Tanto também que você não precisa de... Por exemplo, a união estável, ele é feito lá no cartório, e aí, para você desfazer dele, você tem que fazer a dissolução. O contrato de namoro, não. Você fez ali o contrato, e não precisa de colocar aquele período, mas você não é obrigado a desfazer o contrato. Nem se você terminar? Não. Então, se você terminar, você mantém o contrato ali. O que acontece? Para você se resguardar mais uma vez, você pode fazer o distrato. Né? Para você se resguardar. Vai fazer o distrato. Porque também não tem como. Como é que você vai colocar aqui? Não, eu vou ficar namorando com fulano 1 ano. Vou ficar 6 meses. Vou ficar 2 anos. Né? Vou renovar esse Não contrato. seria a validade do contrato, mas, por exemplo, faça um contrato sem vencimento. Entendeu? Sim. E aí, quando eu Contrato termino, indeterminado. deixar aquela pontinha ali solta, não seria algo meio estranho? Sim. Melhor ir lá e fazer, então, o O distrato. distrato. Existe alguma situação que o contrato pode ser considerado inválido? Você falou sobre a questão de colocar coisas ali que você não está vivenciando, né? Exatamente. Pode sim. Se ficar comprovado que aquele contrato ali, vamos dizer assim, ele perdeu a validade. Por quê? Continuou o relacionamento e aí teve filho, né, teve ali situações que foram adquirindo, né, bens em conjunto e tal. Mudou o cenário, aquilo ali, ele não vai ter validade. Então, quem tem a mesma coisa, por exemplo, estou num relacionamento, a pessoa, por insistência, foi lá e fez o contrato. Assinaram o contrato, porque tem muito disso, né? Às vezes está num relacionamento ali, você não quer desfazer da vontade do outro, você acaba cedendo e faz, né? É muito comum isso. Fez. Então, se você fez na insistência do outro, vai reunindo as provas que comprovam que você tem uma união estável. Entendeu? A pessoa pode ter contrato com mais de uma pessoa? Não. Mas não tem como controlar, né? Não tem como, exatamente. Porque não tá no nosso ordenamento e não tem, por exemplo, você vai lá registrar no cartório, mas vai ficar lá, mas eles não têm esse controle, igual no casamento, igual na união estável, que você não consegue fazer, né, tendo não tem isso. Então fica lá. Então acaba que esse contrato de namoro, ele ainda é muito vago, né? Ele é muito vago. Então, e pouco usado. Então, daqui a pouco, quem sabe, né, as pessoas começarem a usar mais, vão ter aí normas, né, para regularizar, para normatizar, né? Porque o direito é isso, ele vai se adaptando às necessidades, né, das pessoas. Se houver um crescimento dessa demanda, logo vai ter aí, né, um artigo para poder normalizar, colocar, né, limites, parâmetros, porque até então não tem. Fica caro, doutora? Não. No nosso estado, aqui em Minas Gerais, se eu não me engano, é R$ 528 os emolumentos no cartório de notas, tá? Podendo variar. Então, cada tabelionato vai ter ali um valor, mas é mais ou menos esse valor, R$ 548. O dia que aparecer alguém que fizesse contrato, avisa pra gente. Pois é. Eu fico querendo que meus clientes façam, porque é uma forma de resguardar, uma defesa. Uma segurança. Exatamente. Porque uma das partes pode estar com maldade em cima daquilo ali, né? Pode estar. Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer demais pela sua colaboração nesse tema. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Boni, obrigado. Doido querendo assistir um show seu, tá? Em breve. Pois é, em breve quero estar aí junto com você. Obrigada, Isso aí. tá? Até mais. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.